Fala, meus queridos. Servo do Deus vivo, autarquia de... Hoje a gente vai dar o encerramento sobre a nossa série de videoaulas sobre termoquímica. E a videoaula de hoje vai ser sobre lei de Hess. Então, para dar início, bora imaginar aqui a situação. Vamos supor que eu estou na praia de Iracema e quero ir para a Praça da Gentilândia, no Benfica. Se eu jogar essa rota, essa minha viagem aqui no Google Maps, ele vai dar três rotas diferentes, três trajetos diferentes. Esses três trajetos diferentes cada um vai ter uma certa distância percorrida. Contudo, eles vão ter algo em comum, que o que é? Que é o deslocamento. O deslocamento lá na física, cinemática, nós vemos que depende apenas do estado inicial e do estado final. Apesar da distância percorrida ser diferente, o deslocamento ainda vai ser o mesmo. Por isso que distância percorrida é diferente do deslocamento. E o que isso tem a ver com a química? A lei de Hess ela fala que a variação de entalpia, o ΔH de uma reação, ele é sempre a mesma, independente de quantas etapas ela ocorra. Esse enunciado foi proposto por German Henry Hess, um físico-químico suíço, um expoente, um baluarte aí no estudo da termoquímica e da termodinâmica. E ele viu que a variação de entalpia não vai depender do caminho que vai seguir. Ele vai só depender do estado inicial e do estado final. Para entender isso, a gente precisa ver algumas propriedades da entalpia. Entre elas está a função de estado. O que é uma função de estado? É uma função que depende apenas do estado final e do estado inicial de uma reação. Por exemplo, durante o nosso estudo da termoquímica, nós vemos que o ΔH de uma reação química ele é sempre igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente viu isso com mais clareza na videoaula passada. Caso você não viu, tá aqui o cardzinho, vai aparecer aqui para você. O que foi que a gente viu? Na aula passada, a gente calculou a entalpia para quebrar as ligações aqui e depois calcular a entalpia para formar essas ligações de novo que ocorreu numa liberação de uma certa energia. Nós vimos que a equação, o processo, ele se deu de duas formas. Primeiro subiu no patamar e depois subiu no outro patamar maior ainda, ou seja, teve dois caminhos aqui. Porém, a variação de entalpia foi só esse valor aqui, só o final menos o inicial. Ou seja, a gente não contou o caminho percorrido, a gente contou só o deslocamento. Então, isso que descreve uma função de estado. Independente da rota que ela segue, ela vai ter sempre um valor inicial e um valor final, que é a única coisa que importa para uma função de estado. Beleza? E agora a gente vai ver aqui um exemplo de uma reação química bem conhecida nossa, que é a combustão do carbono grafite. A combustão do carbono grafite ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar diretamente na forma de uma combustão completa. Você não sabe o que é uma combustão completa? Vê a nossa primeira videoaula aí sobre as combustões, que a gente aprofunda bem muito nesse assunto. Ela pode se dar de uma forma completa, que é caracterizada pela formação do CO2, ou ela pode se dar de uma forma incompleta, que é formação do monóxido de carbono. Nessa primeira etapa, essa reação aqui, o carbono grafite reage incompletamente com o gás oxigênio e forma o monóxido de carbono. Essa reação ela vai ter um ΔH, vai liberar uma certa quantidade de energia, que é menos 110,5 kJ. Em seguida, como a gente viu, como ocorre nos catalisadores dos carros, esse monóxido de carbono reage novamente com gás oxigênio e gera o dióxido de carbono, gás carbônico. Aí essa reação aqui ela vai ter outro valor de energia. Se a gente for relacionar esses dois valores aqui, ó, tanto aqui diretamente como aqui por etapas indiretamente, isso vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque a entalpia é uma função de estado. Mas como é que a gente calcula esse valor? Vamos entender aqui melhor no gráfico. Inicialmente nós temos o carbono grafite junto com o gás oxigênio. Aí a primeira etapa qual é?
combustão incompleta, a formação do monóxido de carbono e uma liberação de 110,5 kJ para as vizinhanças. E em seguida, a segunda etapa, monóxido de carbono reage com gás oxigênio, liberando menos 283 kJ para o ambiente, para as vizinhanças. Aí qual vai ser a variação de entalpia aqui? Vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia vai ser essa diferença aqui, ó, o inicial menos o final. E como é que a gente calcula isso aqui? Bom, é só, como aqui está seguindo uma linha reta, é só somar esses dois valores. Então nós vemos que a entalpia da combustão completa vai ser a entalpia da primeira etapa mais a entalpia da segunda etapa. Agora, vamos ver uma segunda propriedade aqui da entalpia, que as equações termoquímicas elas podem ser operadas como equações matemáticas. Vamos colocar aqui as duas reações parciais. Nós temos o carbono, o grafite, reage com gás oxigênio, gerando monóxido de carbono. E em seguida, o monóxido de carbono reage com gás oxigênio e gera o CO2. Nós podemos tratar essas duas reações químicas como um sistema de equações matemáticas, em que a seta reacional aqui vai ser como se fosse o sinal de igualdade. Então, a gente passando a régua aqui, botando sinal de mais, nós podemos eliminar os intermediários, ou seja, aquele que se repetem dos dois lados da equação, dos dois lados da igualdade. Por exemplo, na matemática, se a gente tiver um termo de um lado da igualdade e o mesmo termo do outro lado, aqui ele está como produto e aqui ele está como reagente, nós podemos simplificar, cancelar esses dois termos. Ou seja, CO2 cancela com, CO, cancela com o outro CO. E ao somar isso, nós podemos ter, quanto é 1 meio mais 1 meio? Vai dar 1. Então, o carbono grafite continua do jeito que está, vem para cá. 1 meio de oxigênio com mais 1 meio dá 1 mol de gás oxigênio. E aqui só sobrou o CO2, que é o único produto dessa reação. A soma de duas reações parciais nós chamamos de reação global, que é aquela reação que junta todo mundo e elimina os intermediários. E a entalpia? Já que a gente somou as duas reações do jeito que está aqui, a gente pode somar as reações também, o valor de cada entalpia. Então, para a entalpia de uma reação vai ser a entalpia 1 mais a entalpia 2 até a quantidade de etapas que tiver essa reação química. Nesse caso, como a gente só tem duas entalpias, vai ser ΔH1 mais ΔH2. Vamos ter sempre cuidado com o uso dos sinais, colocando sempre os parênteses. E menos com menos a gente soma, preserva o sinal de menos, vai dar menos 393,5 kJ por mol, que é exatamente igual ao valor da combustão do dióxido de carbono. Beleza? Outra propriedade da entalpia. As equações químicas podem ser invertidas. Assim como a gente tratou ela como matemática, nós podemos continuar operando ela dessas formas. Por exemplo, aqui nós temos a combustão, a oxidação da glicose, direto ocorrendo no nosso organismo, para a geração de energia. Temos aqui a glicose, reage com o gás oxigênio, gerando 6 mols de CO2 mais 6 mols de H2O. E esse processo libera 2.813 kJ de energia para o ambiente. Se a gente inverter isso aqui, como ocorre na fotossíntese, como as plantinhas fazem no cloroplasto, o CO2 junto com a água na presença de luz, isso ocorrendo no cloroplasto, forma a glicose e forma o gás oxigênio. Esse aqui é o que as plantinhas soltam para a gente respirar e esse aqui é o que ela usa para gerar sua energia. Clorofila é a planta verde, é a cor verde da planta. E o gás carbônico ele alimenta a planta. Chega, ciência, chega. Se a gente inverteu a reação, a gente inverte também o sinal da entalpia. Se aqui ocorre com a liberação de energia, o inverso vai ocorrer com o quê? Exatamente, com a absorção dessa energia aqui. Tudo bem, gente? Vamos para a próxima propriedade.
A entalpia é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende da extensão do sistema. Ou seja, se um sistema é maior que um outro, ele vai liberar uma maior quantidade de calor, ou então absorver uma maior quantidade de calor. Isso é uma propriedade extensiva, depende do tamanho do sistema. Por exemplo, combustão do gás hidrogênio. O gás hidrogênio aqui reage com o gás oxigênio na sua combustão, formando água e liberando 286 kJ de calor para o ambiente, para as vizinhanças. Se eu multiplicar essa reação por 2, vai multiplicar o número de mols, ou seja, 2 vezes 1 vai dar 2 mols, mais 2 vezes 1,5 vai dar 1, mais 2 vezes 1, 2 mols de água. Se eu multipliquei a quantidade de matéria, a quantidade de mols, eu multiplico também o valor do calor. Ou seja, se multiplicar por 2 vai liberar o dobro do calor. Beleza? Agora, para a gente entender de vez, vou fazer um exemplozinho aqui. Calcule o ΔH, a variação de entalpia da seguinte reação. Aqui, só substância simples formando o etanol. Ou seja, aqui vai ser um ΔH de formação. Se você não sabe o que é um ΔH de formação, vê lá na nossa primeira videoaula. E toda a questão de lei de Hess, ele dá os dados, vai ser as equações parciais. Aí como é que a gente faz uma reação de lei de Hess? A gente vai manipular essas equações parciais aqui para ficar igual à reação global, à equação problema. Beleza? Bora fazer aqui. Primeiro, eu coloquei de azul aqui, que são os dados da questão. E o que aparecer de preto aí vai ser o que a gente vai resolver. Agora, atenção, como eu falei, vou repetir. Para a gente fazer toda e qualquer questão de lei de Hess, a gente vai ter que manipular as equações parciais para ser igual à equação global. Ou seja, aqui nós temos, na equação global, nós temos 2 carbonos grafite, mais 3 mol de gás hidrogênio, mais meio mol de gás oxigênio. Aí, depois que a gente manipular e que a gente somar, ela vai ter que dar exatamente a mesma coisa aqui, beleza? Então, quem continuar do lado dos reagentes, fica do lado dos reagentes. Quem tiver do lado dos produtos, fica do lado dos produtos. Bora ver aqui a primeira, por partes. Carbono grafite, ele aparece aqui? Aparece. Só que aqui é 2 mols e aqui é só 1. Então, o que é que a gente faz? Multiplica por 2, que é para ficar igualzinho aqui. Ao multiplicar toda a equação por 2, a gente multiplica também o valor da entalpia, que vai dar menos 787 kJ. A segunda reação, aqui tem o H2. O H2 está do lado dos reagentes e aqui também está do lado dos reagentes, então deixa. Só que aqui é 1 mol só e aqui é 3 mols, então a gente multiplica por 3. Multiplicar todo mundo por 3 vai dar isso aqui, ó. 3 mols de O2, gerando 3 mols de água, e multiplicar esse valor aqui por 3 vai dar menos 858 kJ. E aqui, a terceira e última semi-reação, 1 mol de etanol, beleza. Mas aqui o etanol, ele está do lado esquerdo, ou seja, ele está do lado dos reagentes, perdão. Só que na reação global, ele tem que estar do lado dos produtos, então a gente inverte essa reação. Ao inverter, o CO2 e a água vem para cá, para o lado dos reagentes, e o etanol e o oxigênio vem para o lado dos produtos. E a gente inverte também o sinal da entalpia, ou seja, vai ficar mais 1.368 kJ por mol. Ao fazer isso, a gente pode já somar essas semi-reações aqui. Aqui são as semi-reações que a gente manipulou e a gente multiplicou, inverteu, enfim, a gente vai somar elas, a gente deixou ela igual, parecida com a equação global. Aí agora a gente vai somar elas. Ao somar, ela tem que ficar igual à equação global, beleza? Então passa a régua e bora lá somar. 2 carbono grafite, não tem nada aqui para simplificar ele, então ele desce para baixo. Descer para baixo, subir para cima aí, o pleonasmo.
o gás oxigênio agora, ó. Tem oxigênio aqui e tem oxigênio aqui e tem oxigênio aqui. Como é que a gente vai fazer? As operações que a gente vai fazer aqui é só soma e subtração, beleza? Então, ó, se eu simplificar esses dois oxigênios aqui com esse 3 aqui, 3 menos 2 vai sobrar 1 desse lado aqui, ó. E esse 1 vai subtrair esses 3 meios. Aí quanto é 3 meios menos 1? Para a gente fazer a operação aqui com fração, como é que vai ficar? Aqui 2 vai multiplicar o 1 aqui em cima. Então eu vou ter 3 menos 2 sobre 2. Quanto é 3 menos 2? É 1. Então o resultado vai dar 1 meio. Beleza? Então sobrou 1 meio de gás oxigênio. Mais a próxima espécie, a próxima substância aqui ficou o CO2. Eu tenho 2 CO2 de um lado. E vamos procurar aqui, aqui não tem, ó. Tem 2 CO2 do outro lado aqui. Então, cancela esses dois. Depois, 3H2 desce. Não tem mais nada aqui. Aí agora, a próxima espécie, 3 água e 3 água. Cancela essas duas. E agora nós temos o etanol. O etanol depois não tem mais nenhuma substância, a gente coloca ele. Pronto, a gente conseguiu manipular e ficou igual à equação global que tem no começo da questão. E o valor da entalpia vai ser a soma dessas três entalpias aqui. Do jeito que a gente somou essas equações, essas reações, a gente vai somar essas entalpias aqui também. Então o valor da entalpia vai ser o valor da entalpia 1 mais a entalpia 2 mais a entalpia 3. Vamos sempre ter cuidado com o uso dos sinais ao colocar o parêntese. Então aqui mais com menos vai dar menos e aqui mais com mais vai dar mais. Então como é que vai ficar? A entalpia vai dar menos 278 kJ, que é exatamente a resposta da questão. Que a entalpia de formação do etanol é igual a menos 278 kJ. Beleza, gente? Ficou claro? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nós vimos ao longo desse tempo todo o assunto de termoquímica. Eu tentei aprofundar bastante, tentei explicar de uma forma que ficasse bem clara. As videoaulas não foram curtas, justamente por isso que eu expliquei de uma forma bem pausadamente, bem calma, para esse assunto ficar bem claro para vocês. Então, espero que tenha ajudado essas videoaulas. Próxima videoaula eu vou fazer exercício sobre os 3 assuntos de termoquímica que a gente viu. Então, vou pedir para vocês que compartilhem esse vídeo para algum colega seu que esteja estudando para vestibular. Então é isso. Obrigado. Valeu. Até a próxima.